sinais aconteceram no passado? O que é que nós podemos fazer nos dias de hoje para vermos estes sinais operarem na nossa vida? Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este é o programa Rompendo Limites. Esta semana nós estivemos falando sobre o sobrenatural de Deus, como é importante nos dias de hoje os milagres, as maravilhas de Deus, não somente para os descrentes, mas também para a vida daqueles que já acreditam em Deus. Falando de milagres, falando de prodígios, falando do sobrenatural de Deus, é inevitável falarmos de Moisés. Moisés foi uma pessoa que experimentou de uma forma tremenda os milagres e o sobrenatural de Deus na sua vida. Quando falamos de Mar Vermelho, quando falamos das pragas do Egito, nós podemos ver grandes sinais que Deus operou nos tempos passados e sabemos que esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele tem poder para fazer sinais nos dias de hoje. Como estamos falando de Moisés, nós vamos estudar um pouquinho a vida de Moisés. O que é que Moisés tinha, ou o que é que ele fez para que Deus o usasse para operar sinais tão grandes e tão poderosos. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo número 3. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia eletrónica. Êxodo capítulo 3, verso número 1. Abra a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver. Diz assim, Êxodo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, diz a palavra de Deus que a vida de Moisés já começou de uma forma sobrenatural. Nós já estamos aqui a ler o início do ministério de Moisés, mas eu quero falar um pouquinho do início da vida de Moisés. Diz a palavra que Moisés nasceu num tempo onde os israelitas estavam no Egito, habitavam no Egito, e levantou-se um faraó que queria eliminar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. E aconteceu que os pais de Moisés eram desse tempo, e Moisés nasceu no tempo onde todas as crianças israelitas já estavam sentenciadas a morrer se fossem do sexo masculino. E assim nasceu Moisés. E diz a palavra que as famílias israelitas entregavam os seus filhos porque sabiam que era tempo perdido. Para que lutar, para que argumentar se nós vamos ter que acabar por entregar os nossos filhos. Mas diz a palavra de Deus que a mãe de Moisés, assim como o pai de Moisés, decidiram não entregar o seu filho, decidiram escondê-lo porque confiaram em Deus que Ele era poderoso para guardar o seu filho. Sabe, enquanto todas as pessoas entregavam os seus filhos na mão de Faraó e na mão dos egípcios, a mãe de Moisés, assim como o seu pai, decidiu confiar em Deus, que Deus era poderoso para guardar o seu filho. Sabe, a nossa vida, os milagres de Deus na nossa vida, o sobrenatural de Deus na nossa vida começa quando nós decidimos confiar em Deus acima do sistema do mundo. O sistema de Faraó, o sistema do Egito representa o sistema do mundo. Quando nós decidimos não confiar no sistema do mundo, quando nós decidimos não nos entregar às demandas, às ordens de Faraó e sim confiarmos plenamente em Deus, os milagres de Deus começam a suceder na nossa vida. Diz a palavra que os pais de Moisés esconderam ele por algum tempo, mas diz a palavra que ele já era muito grande, já tinha alguma estatura, não é, por assim dizer, era bebê, mas o bebê foi crescendo e já não podiam esconder mais Moisés em casa. Então decidiram uma coisa louca para o mundo, mas não louca aos olhos de Deus. Sabe que a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para este mundo, para confundir as sábias. Diz a palavra que a mãe de Moisés teve uma ideia: colocar o bebê dentro de uma cesta feita de juncos e lançar o cesto no rio e esperando, orando, clamando a Deus para que tudo corresse bem com o seu filho.
Diz a palavra que assim ela fez, colocou o seu filho dentro de uma cesta de juncos, lançou o cesto no rio e creio que quando o lançou no rio, ela devia estar clamando a Deus: Senhor, guarda o meu filho, protege o meu filho, livra o meu filho de Faraó, livra o meu filho das filhas de Faraó, livra o meu filho de toda a família de Faraó. E diz a palavra que o rio levou exatamente Moisés até ao lugar onde a filha de Faraó estava tomando banho. E eu penso que a mãe de Moisés deve ter dito: deu tudo errado na minha vida, acreditei em Deus, confiei em Deus e deu tudo errado. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós pensamos assim: acreditei em Deus, confiei em Deus, coloquei minha confiança em Deus e está dando tudo errado na minha vida. Porquê, Senhor? Mas nós não sabemos aquilo que a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Moisés tinha um propósito de Deus na sua vida. Moisés tinha um chamado de Deus na sua vida e tudo estava contribuindo para o seu bem. Diz a palavra que a filha de Faraó teve compaixão daquela criança, mandou a irmã de Moisés, Miriam, chamar uma mulher hebreia para cuidar de Moisés. E sabem a quem Miriam foi chamar? É claro, a sua própria mãe, a própria mãe de Moisés. E agora imagina aquela mãe com o seu filho no colo, podia passear livremente pelo Egito com o seu filho, porque ele não iria ser morto, porque era cuidado pela filha de Faraó, então ninguém podia tocar em Moisés. Sabe, no meio do Egito, onde todas as crianças hebreias do sexo masculino morriam, Moisés não podia ser tocado. Isto é o sobrenatural de Deus, isto é os milagres de Deus, só Deus pode fazer isso. Como é que no meio de um mundo onde todas as crianças hebreias eram eliminadas, Moisés podia caminhar livremente, Moisés podia ter uma infância livre, mesmo sendo hebreu, podia ser livre, porque a sua mãe decidiu confiar em Deus. Quando nós decidimos confiar em Deus, os milagres de Deus começam a suceder na nossa vida. Diz a palavra que Moisés foi crescendo, foi evoluindo, e chegou um tempo onde ele viu uma vez um egípcio fazendo mal a uma pessoa do seu sangue, a uma pessoa da sua terra, a uma pessoa das suas raízes. E diz a palavra que Moisés quis defendê-lo e matou o egípcio. E como matou o egípcio, ele soube que Faraó tinha sabido dessa notícia, ele teve medo e diz a palavra que Moisés fugiu da face de Faraó para que Faraó não o matasse. E diz a palavra que nesse entretanto ele casou com a filha de um homem chamado Jetro, que era sacerdote de Midian, já tinha família, e diz a palavra que um dia, conforme estamos lendo em Êxodo capítulo 3, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro e um dia ele teve uma visão, viu uma sarça que ardia e não se consumia. Isso chamou a atenção dele. E diz a palavra que Moisés chegou até lá para ver aquela grande visão, como aquela sarça ardia e não se consumia. E diz a palavra que Deus estava no meio da sarça, falou com ele. Ali Moisés teve um encontro com Deus, onde diz a palavra que Deus falou para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés teve um encontro com Deus ali. Moisés ali ouviu a voz do Senhor e ali começou o chamado do ministério de Moisés. Nós podemos ver que a vida de Moisés, desde criança, começou com milagres. E o seu ministério também começou de uma forma sobrenatural, onde ele teve uma visão de uma sarça que ardia e não se consumia, e Deus começou a falar com ele. Você pode dizer: apóstolo, como é que eu posso ver os sinais que Deus operou na vida de Moisés, os milagres? Você estava falando dos livramentos que Deus deu para Moisés, do sobrenatural que Moisés viu. Como é que eu posso experimentar esse sobrenatural na minha vida? É muito simples. Em primeiro lugar, confiar em Deus, assim como a mãe de Moisés confiou plenamente em Deus contra o sistema do mundo. Mesmo quando às vezes parece que confiar em Deus foi a pior decisão, mas nunca. Confiar em Deus nunca vai ser a nossa pior decisão, mas sim vai ser a melhor decisão da nossa vida. Mas vocês sabem aquilo que eu estou falando. Há momentos na nossa vida que parece que confiar em Deus foi uma péssima decisão, mas não é. Nós podemos ver que no fim foi a melhor decisão da nossa vida. Então, em primeiro lugar, se você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida, em primeiro lugar, confie em Deus plenamente. Mesmo naqueles momentos que parece que Deus não está fazendo nada, mesmo naqueles momentos que parece que tudo está se voltando contra si, tudo está piorando, continue confiando em Deus, porque Ele não vai decepcionar todos aqueles que nele confiam. Pode dizer amém aí na sua casa, onde você está. Levanta a sua mão e diga: eu creio, apóstolo. Eu creio que se eu confiar em Deus, eu vou ver o livramento e vou ver a vitória dele na minha vida. Seguinte, diz a palavra que o início do ministério de Moisés
foi com um encontro sobrenatural com Deus no meio daquela sarça. Sabe? Muita gente quer ver os sinais de Deus, muita gente quer ver os milagres de Deus, muitas pessoas querem ver o sobrenatural, muitas pessoas querem ver as maravilhas de Deus, mas não querem, em primeiro lugar, ter um encontro com Deus no meio da sarça. Não querem ter um tempo de oração. Sabe, hoje em dia falamos de oração, já é antiquado. Hoje em dia nós falamos de consagração, falamos de separação para Deus, separamos um pouquinho das coisas do mundo, separamos dos nossos afazeres para termos um tempo com Deus diariamente. Hoje em dia falamos disso, parece que já é antiquado, isso é do tempo antigo. É por isso que a igreja moderna tem uma grande ausência de milagres. É por isso que a igreja moderna dos dias de hoje não está vendo o sobrenatural. Sabe porquê? Porque já não existem encontros com Deus na sarça. O povo já não ora, o povo já não busca a Deus, o povo já não se separa para se encontrar com Deus. Sabe uma coisa? Jesus Cristo operou grandes milagres nesta terra sendo filho de Deus. Mas diz a palavra que pelas madrugadas ele ia para o monte e orava. Muitas vezes ele ia para os desertos e clamava a Deus. Diz a palavra que antes de escolher aqueles que iriam ser os 12 discípulos, ele passou a madrugada toda orando. Diz a palavra que Jesus passou 40 noites no deserto, buscando a face de Deus, se consagrando para o Senhor, se separando para Ele. Se Jesus, o Filho de Deus, necessitava ter um encontro com a sarça para ter os milagres, quanto mais nós. Se não houvesse uma sarça na vida de Moisés, se não houvesse um encontro, quando eu estou falando de sarça, estou falando de um encontro real com Deus a nível íntimo, a nível pessoal. Ali não estavam os irmãos de Moisés, ali não estava a família de Moisés, ali não estava o sogro de Moisés, ali não estava a esposa de Moisés, somente estava Moisés e Deus. Se nós queremos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida, precisamos de um tempo, de um momento diariamente onde nós podemos estar a sós com Deus, onde nós podemos ter um encontro com Deus e podemos ver a sua face, podemos ouvir a sua voz, podemos ser tocados pela sua glória. E quando nós temos um encontro sobrenatural com Deus no secreto, coisas grandes vão acontecer publicamente. Jesus disse, quando nós orássemos, para nós fecharmos a porta do nosso quarto e o nosso Pai que estava em secreto nos iria recompensar publicamente. Meu querido irmão, minha querida irmã, caro ouvinte, você está aí, você não pode ver os milagres de Deus na sua vida, você não vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida sem primeiro ter um encontro com Deus no meio da sarça. Sabe, eu creio que neste tempo Deus vai voltar a acender a chama no seu coração de vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de se consagrar para Deus, vontade de separar das coisas do mundo e aproximar-se totalmente de Deus. É aí que o sobrenatural de Deus, que os milagres de Deus vão começar na sua vida. Sabe, aqui na casa do Pai nós estamos experimentando um tempo grande de milagres, pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertas e tudo isso começou quando há uns meses atrás Deus colocou uma grande sede no meu coração e uma grande vontade de eu separar-me de tudo aquilo que era do mundo, de separar-me de todos os meus afazeres e colocar-me a 100% para buscar a sua face. Todos os milagres, todo o sobrenatural de Deus na nossa vida começa quando, em primeiro lugar, nós nos voltamos para encontrarmos Deus no meio da sarça, no nosso quarto, não sei, na sala, na rua, mas um lugar onde nós podemos ter intimidade com Deus. É aí que o sobrenatural de Deus vai dar início à nossa vida. Amanhã eu quero estar falando, dar continuidade a como nós podemos fazer, os passos que nós devemos dar para que o sobrenatural de Deus seja ativado na nossa vida, assim como foi na vida de Moisés. Mas o primeiro passo, crer em Deus acima de todas as coisas. E, segundo lugar, ter um encontro com Deus no meio da sarça. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Pai, abençoa todas estas pessoas que me estão ouvindo e vendo nesta hora, que elas sejam tocadas pela Tua glória, com uma sede, uma fome grande, Pai, da Tua presença, Pai, tenha lugar nos corações das vidas, Pai, que estão me ouvindo e me estão vendo nesta hora, que eles tenham vontade de se separar de todas as coisas para que possam ter um encontro contigo no meio da sarça. E eu declaro que a partir desse momento, coisas sobrenaturais irão acontecer nas suas vidas. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este é o programa Rompendo Limites. Não perca o próximo programa. Deus abençoe.